Eu saúdo a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. E eu quero deixar uma palavra de Deus para os vossos corações. Gostaria de ler convosco a palavra em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que nos fala: E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Que o Senhor possa nos dar uma palavra aos nossos corações. Gostaria de falar para vocês nessa tarde a respeito de um jovem príncipe de Israel, que foi levado como escravo para a Babilônia. Um jovem a qual poderia reclamar, murmurar e questionar a Deus e perguntar tão somente a Deus o porquê que isso aconteceu em sua vida. Mas tão somente ele escolheu ter fé e propôs no seu coração não se contaminar, não deixar contaminar o órgão mais importante da sua vida, que é o seu coração, e acreditar que em todas as coisas Deus tem propósito. E Daniel, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Chegando lá, ele junto com todos os outros a quais foi escolhido, foi oferecido para ele bebidas, vinho, manjares. Ele não aceitou. Ele falou: não quero me contaminar, não quero contaminar o meu coração. E por 10 dias foi permitido ele não estar se alimentando da comida do rei. E ao final dos 10 dias, ele e seus 3 amigos estavam muito mais lindos que todos os demais. E passou-se o tempo e aquele jovem, ele continuou em um propósito. O propósito é: não contamine o seu coração. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você nessa tarde: guarde o teu coração. Não permita que as coisas deste mundo, não permita que as aflições, não permita que as dificuldades venham contaminar o seu coração. Tenha propósito, tenha fé, tenha esperança. Acredite que aquele que lhe prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Mesmo que você não veja possibilidades, mesmo que você se encontre em um momento desesperador, não importa qual é a situação, o importante é que você creia que Deus está contigo. Você pode até estar na Babilônia, mas a Babilônia não está em você. Você está em Cristo Jesus. Você pode até estar passando pelo meio de mares de agonias, de sofrimento, mas Deus te diz nessa tarde: eu estou contigo. Não se preocupe. Eu estou plantando, eu estou planejando algo maravilhoso para você. Então somente se mantenha firme, com propósito. Guarde o teu coração. É a palavra do Senhor nessa tarde para você. Guarde o seu coração. E Daniel, ele continuou guardando o seu coração e ele foi destaque. Ele foi diferencial. E as pessoas olharam para ele e viram a diferença. Ele era justo. Ele tinha o temor de Deus na sua vida. Tudo que ele fazia prosperava, porque quando temos o temor do Senhor, quando temos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, tudo prospera. Mesmo que não seja no nosso tempo, mas o Senhor vai fazer. E as pessoas começaram a olhar para Daniel e ver o diferencial nele. Seja o diferencial como foi aquele jovem. Que possamos, eu e você, sermos diferentes do mundo. Que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim: não, aquele jovem, aquela senhora, aquele senhor é diferente. Ele realmente faz a diferença. Eu vejo a luz do Senhor na vida deles. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a luz de Jesus. E Daniel, ele continuou fazendo diferencial, continuou adorando a Deus a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer problema, mesmo estando em uma terra alheia que não lhe pertencia, mesmo estando em momentos de angústia, de interrogação, mas ele escolheu
acreditar no Senhor. E o rei começou a olhar com amor para Daniel. E passou-se o tempo e o rei Dário, ele resolveu constituir 120 homens para dividir o seu reino. E sobre aqueles 120 homens colocaria mais 3 príncipes para coordenar esses 120. E entre esses 3 príncipes, Daniel estava e se sobressaiu de todos aqueles homens. E as pessoas começaram a invejar e começaram a não entender o que acontecia. Como pode um estrangeiro ordenar tudo, estar sobre todos? Como pode isso acontecer? Nós temos que fazer alguma coisa. Muitos não entendem a nossa alegria, muitos nos invejam. Muitas vezes não é nem pelo que temos, mas é pela nossa paz. A nossa alegria, o nosso brilho de Jesus incomoda. E muitos nos invejam por não sentir essa paz, por sentir um vazio dentro de si e não entender que é Deus que preenche, que é Deus que nos fortalece, que é Deus que nos ajuda, é Deus que está conosco em tudo que fazemos, em tudo que colocamos nas nossas mãos. E começaram a procurar em Daniel brechas, e procuraram e não encontraram brechas em Daniel. O segundo ponto que eu quero te falar nessa tarde: não dê brechas para o inimigo. Independente da situação, não permita que venha abrir brechas da dúvida, brechas do rancor, do ódio, da mágoa. Não permita brechas entrar na sua vida. Antes do teu pensamento, a tua fé esteja no Senhor. Fale para Deus: Senhor, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu creio naquilo que o Senhor me prometeu. Porque nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Daniel. Assim como Ele fez na vida de Daniel, Ele pode fazer na nossa vida. Basta acreditarmos, nos apropriarmos das promessas do Senhor, não dermos brecha. Porque muitas vezes Deus ouve a nossa oração, mas nós impedimos o milagre do Senhor chegarmos até nós, porque não esperamos, porque não temos paciência, porque demos brecha e fazemos com que a nossa bênção se retarde. Então que possamos não dar brecha. E aqueles homens não encontraram nada para acusar Daniel. Então eles encontraram em Daniel um espírito por excelência. Que as pessoas possam encontrar em mim e em você um espírito por excelência. Que as pessoas possam olhar para nós e vermos Deus. Que as pessoas possam desejar Deus através das nossas vidas. Que as pessoas olhem para nós e sintam paz. Que vejam Deus através da minha vida, da sua vida. E assim foi com Daniel. E já que eles não encontraram nada para acusar Daniel, eles planejaram, arquitetaram um plano para que viesse destruir a vida de Daniel, segundo a sua adoração para com Deus. Porque Daniel era um homem de oração, ele falava com Deus, ele se dobrava o seu joelho 3 vezes por dia e orava a Deus. Daniel não deixou para orar no momento da prova, Daniel não deixou orar no momento da tempestade, dos leões. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Precisamos ter uma vida de excelência, uma vida de intimidade, assim como a gente acorda e falamos com nosso esposo, nossa esposa, nosso filho. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos ter um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Às vezes nós falamos: Senhor, me conta, eu estou sozinha, estou triste, abatido. Você não está sozinha. Eu não estou sozinha, nós estamos com Deus. Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que nos fortalece. Ele está contigo, não temas, tenha fé. Ele não desampara. Ele te fala nesta tarde que Ele te criou. Ele te formou no ventre da tua mãe. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, do seu ventre, ainda que ela se esqueça. Eu não esquecerei de ti. Deus está falando que Ele não esquece de você. Deus está te dizendo que Ele te ama. Ele tem um grande propósito na tua vida. Tenha fé, acredite. O que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E Daniel, ele orava 3 vezes. Ele teve uma vida de intimidade com Deus. E aqueles outros príncipes falaram: então vamos
pegá-lo na sua adoração ao seu Deus. E foram até o rei e propôs para o rei para assinar um decreto ao qual 30 dias ninguém poderia orar nem pedir nada a outro Deus, a não ser para ele. E o rei Dário, ele assinou aquele decreto e nada mais podiam fazer. Então quando Daniel ouviu que o rei decretou, que ele assinou aquele decreto, ele não mudou a sua postura. Ele, independente de qualquer coisa, eu sei, ele podia pensar, posso até morrer, mas eu vou morrer adorando meu Deus. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder meu Deus. Nós pode poder perder nossos bens materiais, nós podemos perder muitas coisas, mas nós necessitamos de uma vida com Deus. O mais importante, não esqueça, antes de tomar uma decisão, consulte a Deus, veja o que é mais importante. A nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus é o mais importante. Deus, Ele quer nos guardar, Deus quer nos abençoar, mas precisamos andar pelos caminhos de Deus, mesmo que eles sejam estreitos, mas precisamos pedir ao Senhor, nos dê sabedoria, nos dê um direcionamento para que possamos ser, Senhor, segundo o Teu coração. E a despeito daquela notícia, ele ia ser jogado na cova de leões, mas mesmo assim ele abriu as janelas, se dobrou os seus joelhos e orou a Deus. O que está acontecendo na sua vida? Por que você parou de orar? Por que você não lê mais a Bíblia? Por que parou? Devido aos problemas? Deus quer te abençoar, independente de tudo o que está acontecendo, independente da cova de leões. Deus está contigo. Deus não muda. Deus quer abençoar a sua vida. E assim foi na vida de Daniel, e ele orou ao Senhor, e os seus acusadores vieram até o rei, e o rei, ele queria ajudar Daniel, mas não podia fazer nada. Às vezes muitas pessoas até querem nos ajudar, mas não podem. Sabe por quê? Porque nosso socorro não vem do homem. Nosso socorro vem de Deus. Precisamos aprender a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus. Precisamos aprender a entregar nossa vida a despeito de qualquer coisa na mão do Senhor. Se Deus fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Precisamos confiar no Senhor. Entregarmos nossa vida para Ele, porque Ele cuida de nós. E assim foi. E o rei queria ajudar e nada podia fazer. Então o rei ordenou que lançasse Daniel na cova de leões. E a palavra do Senhor nos fala em Daniel, capítulo 6, versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele amava Daniel, ele admirava, mas ele nada podia fazer por Daniel. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova de leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não ter cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões.